Douglas tá aí, a Gabi também tá aí. A Gabi ainda não, mas o Douglas tá. Tá. Senta aí, Douglas, do lado do Bruno. Isso. A gente vai começar a reunião, até porque eu tenho algumas coisas importantes para a gente ver antes de entrar na análise dos dados, tá? Qual é a ideia? Eu tenho alguns avisos e daí depois a gente juntos vai olhar e vai fazer um pedaço de análise dos dados, tá? Pode ser? Sim. E daí a gente vai discutindo tudo isso juntos. Vamos começar então. Primeiro assunto: recredenciamento. A Fabrícia, a Ju e o Jonatas já estavam. Já falei sobre isso. Douglas, bem importante. Dentro do PPG, existem duas categorias de professores. Existem os professores que são permanente e os professores que são colaboradores. O professor permanente é aquele que tem o vínculo inteiro, que tem que ter 8 orientandos, que tem que ter 2 turmas na graduação, tem que ter mais seminário no PPG e tem horas de pesquisa. O professor colaborador é aquele que não tem muitos orientandos, que tem 1, 2, 3 e tem menos envolvimento com o PPG, que é o caso da professora Margot, tá? Ela é colaboradora. Para ser professor permanente, a gente tem que atingir um número de pontuação máxima no Lattes de produção intelectual. Então, o que me faz não ser mais permanente? Não ter atividades na graduação, não ter orientandos e não ter produção. Se eu não tenho essas 3 coisas, eu sou excluída como professora permanente. Não só eu tenho que ter produção, como eu tenho que ter produção com os meus orientandos. E não só com os meus orientandos, enquanto são meus orientandos, como também com os meus ex-orientandos quando eles são egressos. Tá? Então, isso aqui é quase um casamento, até que a morte nos separe. Tá? Então, e como isso tudo é medido e como tudo isso é computado? Existe um processo que se chama recredenciamento de professores. Eu já sou credenciada como professora permanente. E a cada 2 anos eu preciso pedir esse recredenciamento, que é analisado por uma comissão, avaliado, contado os pontos e dito sim ou não para o meu credenciamento, tá? Então, eles fazem não só uma conferência do que eu faço, do que eu produzo e do que tem no meu Lattes, como também o que os meus orientandos fazem e o que os meus orientandos produzem no Lattes dele. Se no Lattes de vocês não tem, mesmo que eu coloque no meu pedido de recredenciamento que tem essa publicação, eles não contam. E aí eu perco esse ponto, tá? Então, assim, é como eu disse, é como casamento, né? Quando o companheiro da gente faz uma coisa, a gente tem que fazer junto. Quando a gente faz uma coisa, o companheiro faz junto. Então, é mais ou menos isso. Tudo que eu faço, vocês também precisam registrar nos Lattes de vocês. E o que vocês fazem, eu também preciso ter no meu Lattes e preciso estar acompanhando a produção de vocês. Vocês têm que ter produção. Se vocês não têm produção, eu sou penalizada em termos de pontos para o credenciamento. É bem capitalista e bem mercantil, né? Mas, enfim, é a política. Oi, Renate. Tá ouvindo? Acho que sim. Bom, segundo assunto.
o colóquio luso-afro-brasileiro de questões curriculares que aconteceu semana passada em Lisboa. Foram apresentados 3 trabalhos, um da Renate sobre robótica, um de games do Eduardo e o outro nosso da pesquisa, que envolve a pedagogia online, tá? Onde a gente trabalha várias questões referentes à pedagogia online. Esse colóquio tinha bastante coisa bem interessante. Inclusive, Fabrícia, eu participei de um seminário sobre pensamento computacional. Legal. Que estava bem bacana, que é com 2 professores da USP, que é a Elizabeth Almeida e o Valente, tá? E mais um professor da Universidade de Lisboa. E aí foi bem legal e até foi bem coincidência, porque eles pediram para cada um falar o que pensava sobre pensamento computacional. E daí, quando eu fui falar, eles perguntaram qual era o meu nome. Daí eu disse, eu sou Luciana Baques, do Rio Grande do Sul. Daí a Elizabeth Almeida disse, mas nós usamos um texto teu, eu reconheci a tua fala. E aí foi bem legal que eles usaram um texto meu no seminário que eles dão lá na PUC de São Paulo, tá? E aí, daqui a pouco, os resumos já estão disponibilizados, mas até o final de setembro, todos os trabalhos vão estar abertos, vão estar lá presentes. Aí também teve a Nilda Alves, Ju, que aí ela não falou sobre literaturalização da ciência, porque ela não fala muito sobre literaturalização da ciência, ela escreveu só 2 artigos, é uma ideia, tá? Mas foi bem interessante ver a partir de qual foi o pensamento dela para chegar nessa ideia, o que mobilizou ela. Foi bem essa ideia de entender a complexidade do contexto atual, entender essa complexidade no âmbito cybercultural, para poder ver a rede de conhecimentos que se forma, e a partir dessa rede de conhecimentos, dessa tessitura dos diferentes conhecimentos, ela mistura literatura e ciência. Tá? Então, foi bem legal, bem interessante, assim, essa discussão que eu tive com ela, mas logo mais eu vou estar disponibilizando para vocês os anais, aí vocês podem procurar tudo que vocês tiverem interesse, porque tinha trabalhos bem bons, bem interessantes, tá? Renate, está nos ouvindo? Oi, Lu, sim, tô ouvindo vocês. Eu só tô conectada no celular porque eu não consigo entrar aqui no meu computador na CTRAN. Nossa, mas vamos lá. Sim. Só um pouquinho. Deixa eu só, porque a Dagma tá aguardando, eu não sei o que ela aguarda. Deixa eu ver. Dagma, vamos tentar chamar ela aqui. Chamado. Vamos ver. Tá. Renate, fala um pouquinho do TechLing. Então, dia 2, 3 e 4, eu vou pro TechLing apresentar o trabalho da robótica e o trabalho da recontextualização das histórias, né? Sim. E lá também vão ter oficinas sobre aprendizagem colaborativa, mapas mentais, tudo voltado para a área de tecnologia na educação. E vão ter 3 mesas redondas com o pessoal da IBM e outras. Agora eu não lembro bem certinho, mas eu posso até disponibilizar o programa, porque eles já disponibilizaram um programa provisório para nós. Sobre as temáticas de discussão.
Tá, que tem a ver com linguagens e aprendizagem e linguagens. isso. Tu achou nossos 3 trabalhos, Renata? Na verdade, o que aconteceu, eu acho, foi o seguinte: aquele dia que a gente fez a inscrição, a gente só inscreveu um. Ah, tá. Nós temos Então que. a gente precisa fazer a inscrição dos outros. Tá. Eu vou entrar em contato com eles. Porque eu entrei em contato, mandei o e-mail, mas eles ainda não me retornaram. Ah, tu entrou em contato já? Sim, eu tô aguardando. Porque é possível fazer. Eles têm um período, desde que a gente fez a primeira inscrição, eles têm um período de inscrição tardia. Então eu acredito que ainda essa semana, até a semana que vem, a gente ainda consiga fazer as inscrições. Aí, Tá. quando tiverem as apresentações prontas, me enviem. A gente tá indo Sim. para lá dia 29. Se quiserem conversar também antes das apresentações, é só combinar, eu tô disponível. Tá. Renate, tem um trabalho que é meu, Tá. teu e da E da Cláudia, Cláudia? Aham. e tem um trabalho que é meu e do Douglas. E Ah, mais então. o teu. Isso. E o meu tá inscrito e aparece na programação, os outros dois não. Tá. Então eu vou ter que ver isso, porque se a gente se inscreve tem que pagar, né? Isso aí. Porque Pois é. como eu não sou, como eu tô de autora principal de um, eu acho que a inscrição é feita pelo autor principal. Tá, mas eu vou ver se a gente consegue incluir na tua inscrição os demais. Isso que a gente Pra não precisa ter ver, que foi a pergunta que eu fiz para eles. Porque eu eles. não lembro agora o do colóquio, eu não sei como foi feito, porque eu fiz a que era do meu e do teu, né? Do colóquio, só eu fiz a inscrição e eu apresentei de todo mundo. Tá, mas eu também fiz a inscrição do nosso. Tu pagou a inscrição do colóquio? Paguei. Aham. Não precisava, Renate? Não, Não. porque Assim, lá, quando a gente falou das datas, lembra que eu tinha falado? Eu fiz a minha inscrição, lembrem de fazer a de vocês, daí eu paguei. tá, é porque na verdade também tu ia aí, né? O pensamento inicial era esse. Tá, tá. Bom, vamos lá. TechLink, então tem isso. A gente tem que ver como vai ficar dos outros dois trabalhos, então. Sim. Sim. A Dagma tá no Hangout. Acho que ela não viu que é no Skype. Bom, tá, beleza. Vamos olhar agora as unidades. Gabi e Douglas, vocês prepararam o chat? Sim, a gente pegou um. Opa. A gente pegou um corte de um chat que a gente já tinha visto e a gente deixou lá no drive no drive na pasta de educação, tecnologia e cybercultura. Ele está lá disponível para vocês já. Deixa eu só botar aqui. A Dagma tá. Dagma. Estamos aqui. Ela tá num outro cotédico, no cotédico Nila Salles CNPq. Tá. Vou abrir o Drive. E isso tu compartilhou com o pessoal? Já está compartilhado. Eu Tá. coloquei, eu e o Douglas, a gente colocou na pasta Educação, Tecnologia e Cybercultura. Tá. Vamos abrir este Drive. Tem um Vocês arquivo... lembram? Desculpa. Ela não pode chamar, Jonatas. Tu diz para ela entrar, ela só tem que entrar, porque se ela chama vai dar uma nova ligação, tá?
Tu manda ali uma mensagem para ela, Jonatas. Mando. Obrigada. Ela não pode chamar, ela tem que fazer o quê? Ela tem que acessar o grupo Cotedic e aí vai aparecer ingressar nessa chamada. Tá. Obrigada. Deixa eu pegar aqui, então, o Drive. Drive. Partilhados comigo. Tu enviou para qual, Gabi? Para a pasta Educação, Tecnologia e Cybercultura. Sim, mas tu compartilhou com qual e-mail? Ou tu botou lá no Cotedic? Não, prof. Eu coloquei na pasta. Essa pasta está compartilhada com vocês. Eu acho que já está no Drive de vocês. Tá. É o chat ou o chat 1? Chat 1, que é o documento do Drive. Ótimo. Vocês lembram das unidades de análise? Aquelas lá do mapa conceitual que a Ju coordenou e que a gente montou? Vamos lá abrir, vamos dar uma olhadinha naquele mapa. Tinha 3 eixos, né? Era o eixo epistemológico, tinha o eixo metodológico e o eixo tecnológico. O que tinha no eixo epistemológico? Vocês lembram? Prof, Oi. quer que eu jogue o link aqui no Skype para as pessoas terem um acesso mais fácil? Ou... Isso, por favor. Joga. Oi, Dagmar. Ah! Vocês estão me vendo? A gente não tá te vendo, a gente tá te ouvindo. Tá, deixa eu ver aqui o que está acontecendo. Colocou, Douglas? Aqui. Colocou. Acho que deu. Sim, agora deu. Vamos acessar ali. Esse é o Drive. O que na verdade, tá, o Drive todo mundo pode acessar ali, mas eu queria só retomar aquele mapa conceitual que a gente fez no Popplet. É isso? Deixa eu achar ele aqui. Tá? Não é aqui. Aqui. Deixa eu ver. Popplet. Aqui. Popplet. Ótimo. Vamos lá. Essa parte aí, só Eu vou compartilhar o link. Pode Desculpa. também. Ctrl C. Tá? Vamos lá. E aí a gente precisa só retomar rapidinho as unidades para a gente olhar no chat. Porque os conceitos já estão bem definidos, né? Tá. Quais são, então, as unidades do eixo epistemológico? Conceito de aprendizagem, Isso. interação e protagonismo. Isso.
Ótimo. Então, essas coisas a gente vai tentar identificar nesse chat que a gente vai olhar. Qual é o eixo? Oi? E espaço-tempo também. Isso. Que também se vincula ao epistemológico e ao tecnológico. O que diz respeito ao metodológico? O contexto de ensino, a gamificação, literaturalização das ciências, hibridismo tecnológico. Isso, o hibridismo. Aqui, na verdade, não é hibridismo tecnológico, é só hibridismo. Hibridismo, né? Isso. E no eixo tecnológico, tem a fluência tecnológica. O que mais? Fluência tecnológica digital, ubiquidade, representação da imersão e espaço-tempo. Ótimo. E o hibridismo também. E o hibridismo também. Perfeito. Vamos começar a olhar. Vocês conseguiram acessar o chat que o Douglas disponibilizou? O chat aqui mesmo no Skype? Ele botou ali o link, Renate, no chat do Skype para acessar o chat que eles colocaram no Drive. Uhum. O Poplet, Sim. tá, ele pede um e-mail e um password. Esse aí eu tenho que criar, né, Lu? Ah, sim. Tu tem que criar e tem que passar para a Ju para ela poder te convidar. Tá, Tá. eu vou criar já agora. Tá. Bom, vamos lá. O chat, quem quer começar a ler o chat? Eu posso ler, Fê. Ótimo, Lu, Gabi. eu não tô achando o chat, Lu. Não tá achando? Tá no, tá nas mensagens do Skype, em cima do Pocket. Ele tem um link do Drive. Tem a- Esse chat começa com Catiele Oliveira? Não. Tem como Não colocar, é. de repente, ali no WhatsApp? Ou tá no Drive isso? Posso colocar. Tá aqui no chat do Skype, gurias. Ah, é que eu tô no celular, eu não consigo acessar agora. O meu Sim. computador travou. Mas Tá. tá no Drive ou O não? meu, quando Tá no clica Drive. aqui, ele não seleciona. Tá. Deixa eu só olhar aqui, então. Ô, pronto, eu vou tentar Gabi, disponibilizar. Juliane, Fabrícia, tá todo mundo aqui. Menos a Dagma. Deixa eu botar a Dagma. Qual é o teu Drive, Dagma? Áudio. Oi, Lu, qual drive eu tô já me cadastrando aqui? Tá, não. Qual é o teu endereço do Gmail para a gente compartilhar o arquivo do Drive? Ah, aí tem que ser o da empresa, é dagma@ibcmed. Dagma, @ibcmed.org. Foi compartilhado no WhatsApp. Ah, Tá? Obrigada. Compartilhado no WhatsApp, então. Tá? Uhum. Pode começar, Gabi, a ler. Educador. Vamos fazer isso agora, juntos, aqui no chat. Vamos ver se conseguimos cooperar na reescrita da história. O que vocês acham? Isso. Pode falar. O que vocês acham que tem nessa fala que remete a alguma das unidades de análise que a gente identificou do Poplet? Vamos fazer isso lá, juntos aqui. Interação e protagonismo? De quem? Do educador. O educador. Então tem interação, o protagonismo e o que mais tem? Contexto de aprendizagem? Será? Quem é que está falando?
Acho que tecnologia. Eu não consegui abrir o Popplet aqui, não me lembro como a gente colocou, mas alguma coisa de tecnologia, porque ele tá falando do chat, né? Uhum. O que da tecnologia? Eu tô abrindo aqui pra ver exatamente como é que a gente colocou lá. Meu travou. Oi? Meu travou aqui, só um pouquinho, Lu. Tá. Acho que tecnologia digital, né? Se eu não me engano, que tinha ficado. Fluência tecnológica digital. E o que ali é um contexto de ensino ou um contexto de aprendizagem? De ensino. Sim. Ótimo. Por quê? Porque é a fala do educador, ele é a ação do educador. Isso mesmo. Isso mesmo. Também tem a construção do conhecimento, né? Será? Que conhecimento que foi construído? Não que tenha sido construído, mas ali quando ele fala em cooperar na reescrita da história, é um conhecimento que... E aí é bem importante isso, Ju. Bem importante esse teu comentário. Quando é que se dá a construção do conhecimento? Ah, sim. Tá, mas aí seria num outro momento, né? Tá certo? Exato, exato. Mas depois, quando a discussão e a interação avançar, aí a gente vai ter a construção do conhecimento. Isso é bem importante. A gente se dá conta que nessa ideia do professor, nessa proposta de ensino, pode como não pode haver construção do conhecimento. Aí vai depender. Tem casos que não há e tem casos que há. Tá? Vamos lá. Quando diz concordo com você, o que tem aí? Um texto de aprendizagem, interação. Mas se eu digo concordo com você, que tipo de interação é essa? De fluência? Tá havendo uma comunicação, Lu. Isso aí. Na verdade, não tem nada nesse concordo com você. Porque a gente não tem como identificar se esse concordo com você tem consistência ou é só um concordo com você. Ah, tá. Certo? Certo. Bom, o segundo comentário também, estudante D, que ele faz um chamamento ao colega, tá? Estudante B, o que ele diz? A história traz explícito ato de cooperação. Entretanto, não há necessidade de reescrevê-la. Ótimo. O que tem aqui? Das unidades que a gente tinha, o que vocês conseguem identificar aqui? Aqui eu acho que tem uma interação, Lu. Tem uma interação, porque tem relação com a fala do professor, né? O que mais tem? Literaturalização da ciência. Oi? Literaturalização da ciência, quando ele diz que vai trazer uma história que explicita o ato de cooperação. Na verdade, a história já está literaturalizada. É a história do e-book da Alice. E lá tem uma situação de cooperação descrita. E esse estudante diz que essa história não precisa ser reescrita,
Porque está explícito a cooperação entre os personagens. Tá? Tá. O que mais tem aí? Em contexto de aprendizagem, Isso mesmo. Por que, Fabrícia? porque ele está dizendo ali que a história traz o ato de cooperação, né? Ele está dizendo que na história ele está identificando isso, né? Isso mesmo. Isso mesmo. Ótimo. Concordo, estudante B. O que isso quer dizer? Nada. A gente não sabe avaliar, né? Quando ele diz, não é necessário reescrevê-la. A interação já começa, né? Porque ele já está se posicionando. Aqui quando ele diz não é necessário reescrevê-la, é uma continuidade de interação em relação ao que foi dito antes e que é mais do que só dizer concordo, né? Uhum. Vamos botar interação. O que o estudante diz? Você. Como vamos fazer isso, prof? Isso. O que tem aí? Protagonismo. Um protagonismo. Por quê? Ele está tomando a iniciativa de propor um caminho, né, para conseguir criar a história. Ele identifica a sua perturbação. Ele quer achar um caminho. Ele quer sair disso, né? Ótimo. E depois? Acho que interação também, né? Interação também. Até porque com uma pergunta, a gente mantém o fluxo da interação, né? Uhum. Ou não? Sim. Sim, né? Bom. Depois, o que tem ali? Interação, de novo. Interação de novo. E o que mais? Contexto de aprendizagem, de ensino. Isso. Por quê? Isso é bem importante. Porque o educador aqui está instigando eles, né? Instigando os estudantes a observar onde que está a cooperação na história. Isso mesmo. Isso se chama como dentro do contexto do ensino? Provocação. Isso, mas tem uma outra palavra que é muito na moda e que às vezes as pessoas dizem só porque está na moda e nem é tanto assim, mas é uma palavra bem importante. Problematizar. Mas a problematização, quando o professor problematiza, o que ele está fazendo? A questão das metodologias ativas? Não. Trazendo uma inquietação? Sim, é inquietação, problematização, e quando o professor faz uma inquietação, uma problematização, ele está mediando o processo de ensino, tá? Era próxima. Tá chegando lá. Bom, estudante D. O que ele diz? Escrever. O que isso quer dizer? Eu fico em dúvida se esse escrever ele não está na mesma questão do concordo. Não dá. Ou em relação à pergunta do estudante C, né? Como vamos fazer isso?
escrever. Ah, é Parece que verdade. não é uma Aí é uma resposta. interação, né? Parece que não é uma resposta imediata à pergunta anterior, e sim a outra. Aí é uma interação. Isso. E um protagonismo, né? Porque é ele que está tomando a frente do que responder, e existe uma questão também do próprio ensino, né? Mas cuidado, vamos ver bem, tá? Se eu digo escrever e escrever, o que significa o meu protagonismo? Porque ele está dizendo uma forma de resolver, de fazer, como fazer isso. Mas isso não é Vendo aí. protagonismo. Vamos lá olhar lá no protagonismo, o que diz? É que eu não consigo ver. Ah, tá. Acho que deixa eu olhar aqui. Vamos olhar as unidades. Eu consigo olhar aqui. Quer que eu leia? Por favor. Capacidade de se desenvolver de forma responsável para sua própria formação, assim como também para a construção do seu conhecimento, a fim de superar perturbações que ocorram nesse desenvolvimento. Por meio do protagonismo é possível a cada sujeito reconhecer e discriminar a sua própria legalidade. Assim, entende-se como protagonismo a ação cognitiva de identificar e distinguir o que é importante para viver para o viver e conviver do ser humano, para que haja a sua ação. Pois é. Será que então é muito não, é muito amplo. E quando eu coloco, como fazer isso, professora? Tem um protagonismo? Tem uma iniciativa. Na verdade, ele tá com uma perturbação. E ele tá com uma perturbação e ele quer superar isso perguntando para a professora como vamos fazer isso, né? Ele identifica que ele tem uma dúvida. Ele tem algo que está ali que ele precisa saber mais. E ele identifica e toma essa ação de fazer a pergunta, tá? Que é diferente do escrever e escrever. Ali é uma continuação da interação, tá? Estudante. Acho que seria bom reescrevê-la. Fulano e fulano, imagino, né? Estudante D e estudante B. Penso que existe a cooperação, mas falta ali se cooperar também. Ótimo. O que tem aí? Tá bem evidente. Interação, com certeza, né? E a que seria a fluência? O que é a fluência tecnológica digital, Fabrícia? Tá. Fluência tecnológica. É toda uma palavra só. Quer que eu leia? A fluência tecnológica digital diz respeito à capacidade dos indivíduos de exploração das tecnologias digitais. Na educação, a fluência tecnológica digital é fundamental para a identificação da sua potencialidade nos processos de ensino e de aprendizagem, realizado na modalidade à distância, online e presencial, a fim de que o aluno e o professor explorem de forma autônoma os recursos digitais. Isso. Ali não tem influência. Não. O que tem ali também? Acho que protagonismo nesse caso tem também, porque ele está, de certa forma, indo contra ao que os estudantes anteriores disseram, de que a história estava boa sim, tá tudo certo. Né? Ele tá dizendo que não, que acha que tem que reescrever. Será que não diz mais? Será que não tem um pouquinho de literaturalização da ciência, já que ele está cobrando que a Alice não cooperou? Ótimo. Aqui começa. Mas eu acho que a literaturalização entraria quando eles já estiverem, ou se for o caso, não li todo o chat, né? Mas quando eles de fato reescrevessem. Também, mas olha aqui o que ele diz. Penso que existe cooperação, tá?
Mas aí ele entra na história. Mas falta a Alice cooperar também. Ali ele identificou no contexto da história que a Alice, né, não estava cooperando tanto. Certo? E daí o que o outro diz? A cooperação deu uma parte só. Isso. O que tem aqui? Interação. Ótimo. Interação. O que mais? Contexto de aprendizagem? Não, contexto de ensino. E agora eu fiquei em dúvida. Vamos lá. É aluno ou professor? É aluno. Então contexto de aprendizagem. Isso. Por que aqui é um contexto de aprendizagem? Porque eles identificaram ali no contexto de ensino do professor, vamos dizer, do e-book, né? Que apenas havia cooperação de uma parte só. Isso. Aí o estudante A diz o quê? Concordo. E o que isso quer dizer? Ele reforça, né, a interação. Ele reforça o que o anterior falou. Mas tu tem como garantir Mas é um concordo que nem um concordo com você lá em cima? Pois é. A gente não tem como identificar qual é a intencionalidade desse concordo. Porque o que eu posso fazer? E isso é uma coisa, um cuidado que a gente tem que ter na análise dos dados. A gente não pode dar aos dados uma intencionalidade que a gente quer ver. Isso é muito difícil, né? Às vezes é ruim, é só treinando mesmo. É fazendo em conjunto e ouvindo o outro e interagindo. Se eu digo, concordo contigo, Dagmar. Para mim tem significado, né? Aí é que é a questão realmente, que tu vai... Agora, quem tá vendo de fora, eu tô entendendo que sim, mas saber efetivamente, a gente não sabe se eu concordo ou concordo, né? E concordo com o quê? Exatamente. É que esse eu fiquei em dúvida porque ele é consequência imediata à cooperação de uma parte só. Mas aí, concordo, ele parece estar respondendo F. Então, mas isso é o que me parece, é um julgamento meu. Não necessariamente tem isso. Porque ele não traz nenhum elemento a mais do que esse concordo. Então não dá nem para dizer direito do que ele está concordando, exatamente com o que ele está concordando. Se ele colocasse um concordo com a cooperação, que há apenas cooperação de uma só parte, poderia entender, Lu? Poderia. Existe cooperação de uma parte só na cabeça de vocês? Não existe. Vamos ver se os alunos vão descobrir isso. Tá. Adiante. Concordo, então, por enquanto a gente deixa assim, porque a gente não tem como avaliar, né? E daí o estudante A diz estudante E, tá? Estudante F. A cooperação se dá quando ambas as partes se juntam pelo mesmo objetivo. O que tem aqui? Construção do contexto de aprendizagem. Contexto de aprendizagem. E o que vem sendo feito até então para ele chegar nessa conclusão? Construção do conhecimento? Isso. Tá? E aqui a gente tem a construção do conhecimento. Lembrando que essa construção do conhecimento eu vou até marcar em outra cor, porque ela não se dá só nesse momento aqui, né? Ela vem se dando
durante esse processo de interação para chegar aqui e ter essa sistematização. E o que mais tem aí? Aqui não é aplicado ao protagonismo, Lu, porque a intenção que ela é ampla, né? Se eu entendi certo. Isso. Depois, o que tem? Então vamos fazer ela cooperar também. Aí sim se identifica o protagonismo, né? Também. E o que mais tem aqui? Interação. Ótimo. E Então, aí, vamos fazer ela cooperar também. Ela quem? Ela a outra parte? a Alice. Alice. Ah, tá, Alice. É difícil, né, Ju? Pronto. Oi. Ah, tá, lá em cima, Isso se Alice. encaixa na representação da imersão, Ah, Boa. boa. porque tá falando da personagem, né? Isso Como se mesmo. fosse realmente alguém real e alguém que ela possa cooperar junto. Ótimo, Gabi, hein? Se superando. Eu já tava de Isso olho mesmo. nesse comentário. Isso mesmo. Existe Só uma que aí a gente. representação- Desculpa, pode falar. Pode falar. Não, eu ia dizer que aí, então, naquela hora que ela falou que a Alice não estava cooperando, também entraria, né? A representação da imersão, né? Vamos ver o que é representação da imersão. Peraí. A representação da imersão pode ser designada como um processo que transporta o sujeito para outros mundos, de forma que esse transporte se dá em um âmbito virtual, permitindo que se interaja em uma realidade induzida e, na maioria das vezes, conduza sintonizando com outra dimensão. É a partir do desejo de vivenciar a imersão que a atenção é voltada para aquela realidade, permitindo questionar a verdade daquela realidade e experiência, promovendo maior concentração. É por meio de estímulos visuais, auditivos, olfativos e táteis que a imersão permite que o usuário vivencie aquela experiência. Será que ali em cima tem tudo isso? Tudo não, né? E essa pergunta aqui embaixo? Ele está se transportando. Quando ele diz isso, ele se transporta para o País das Maravilhas? Sim, porque ele já não quer atuar dentro desse mundo aí, modificar. Exato. Eu acho que lá a mesma coisa também, porque ele estava dentro do mundo quando ele percebeu que a Alice não cooperou. Eu só não entendi. Eu só acho que a pequena diferença é que lá ele não há uma ação dele dentro desse mundo. Ele comenta do mundo. É isso? Sim, a ação dele foi identificar que a Alice não cooperou. Mas aí ele não atuou nesse mundo, enquanto naquele outro ele quer modificar esse mundo. E aí é que eu achei que, não sei. Eu concordo com a Fabrícia. Pode. Quando diz que penso que existe a cooperação, mas falta ali se cooperar também. Eu vejo também uma representação da imersão nesse caso. Por quê? Isso é bem importante a gente pensar e pensar juntos, até para ter um mesmo Porque a entendimento. partir do momento que o estudante E diz ali que ele pensa que existe a cooperação, mas falta ali se cooperar também, ele está vivendo aquela realidade. Pode não ser por meio olfativo, tátil, mas ele tem ele está vivenciando aquilo de uma forma consciente. Por meio da consciência dele, ele está tendo um processo de imersão ali.
naquela realidade. Uhum. É. Sim, até porque a Alice não é uma pessoa, né? Não. Que eles, não é um estudante Z, por exemplo. Exatamente. Ela é personagem da história e ela tá sendo trazida aqui como se fosse uma Colega. outra pessoa. Ela é virtual. É. Mas ela é virtual, mas ela, nessa história, tem uma presencialidade, né? Nessa história, nesse chat. Sim. Talvez seria importante botar aqui representação da imersão. E aqui embaixo, quando ele pergunta, então vamos fazer ela cooperar também, tem literaturalização da ciência? Considerando que ali em cima a gente entendeu que sim, eu acredito que sim. Por que a gente considerou ali em cima que sim? Eu acredito que pelo fato dele estar fazendo uma afirmação dentro de uma outra realidade, É que dá a entender que ele está falando dentro do contexto da história da Alice, né? Mas ele tá relacionando os conhecimentos, a ciência com a literatura? sim. Pois é, Sim, nesse mas aqui de cima, eu acho que ficaria nesse. Penso que existe a cooperação, mas falta ali se cooperar. Eu entendo que teria só a representação da imersão e não a literaturalização das ciências. Para mim, parece que não encaixa tão bem a literaturalização aí. Tá, mas não está sendo desenvolvido o conceito de cooperação? Se está sendo desenvolvido o conceito de cooperação e ele está falando da Alice, tem literaturalização das ciências. Mas ele não está falando do conceito de cooperação. Ele está propondo só cooperar. Tá, mas, Ação. mas no contexto do e-book, vocês não estão desenvolvendo o conceito de cooperação por meio dos personagens, não é isso? Sim, mas olha lá. E aí ele identificou que a Alice não cooperou. Exato, e ali tem um conhecimento, uma ciência. Se ele diz que Alice não cooperou, quer dizer que ali ele sabe o que é cooperar. Sim. Porque ele identifica que a Alice não cooperou. Certo. Né? Por meio dessa metáfora que tem no diálogo. Sim, para ele identificar que a Alice não cooperou, ele já tem que saber esse conceito antes, como tu falou. Mas ele Então aí também tem a construção do conhecimento. Também tem mas a construção mas se vocês seguirem nessa teoria, já foi antes a construção do conhecimento. Não, na verdade eu marquei só aqui embaixo construção do conhecimento, em amarelo, porque todo o processo que se dá é de construção do conhecimento. Vamos retomar piagetianas do grupo. O que é o processo, em qual é a dimensão da aprendizagem? Para Piaget. Como assim a dimensão? Onde se dá a aprendizagem? Interação entre o sujeito e o objeto. Tá, né? mas onde se define o processo de aprendizagem? Nesse processo de interação, o que tu aprende, Fabrícia, é a mesma coisa que a Renate aprende? Não. Por quê? A partir das tuas experiências? Porque a aprendizagem é uma ação própria do sujeito, própria do ser humano. Cada um, a partir da sua ontogenia, tem as suas aprendizagens, a partir de uma mesma interação. O que a Gabi aprende, o que o Douglas aprende, o que a Ju aprende, a partir dessa interação, é próprio de cada um. A Gabi e o Douglas são da área da psicologia.
Então, essas interações que a gente faz aqui, eles vão buscar referências lá nos conhecimentos da psicologia. A Renate, que é da área da biologia, a partir dessa discussão, ela vai buscar lá nas referências da biologia a articulação. E cada um tem a sua aprendizagem. A aprendizagem é um ato individual de cada ser humano. Mas a construção do conhecimento, que é o que a gente está fazendo agora, que a gente está chegando à conclusão, que está definindo o que é consenso para o nosso grupo, isso não é individual. Isso é como? Coletivo. Coletivo. Então, quando eu marquei lá no final a construção do conhecimento, não quer dizer que é lá que está a construção do conhecimento. Mas ela veio porque construção é uma coisa que não se dá de um momento para outro. É uma coisa que se dá ao longo do processo. Então, a partir do compartilhamento de cada aprendizagem, o grupo constrói o conhecimento sobre o que é representação da imersão. Ou o grupo constrói o conhecimento sobre o que é literaturalização das ciências. Tá? Então, assim, por isso que eu marquei lá em amarelo construção do conhecimento. Ela está marcada ali embaixo, não porque ali embaixo está a construção do conhecimento, é porque naquele coletivo teve a construção do conhecimento, sendo que a aprendizagem de cada um é individual, é própria. Eu digo piagetianas, mas aí tem um monte de maturana também, né? Certo? A autopoiese é individual própria do ser humano. O acoplamento estrutural nunca se faz sozinho, se faz no coletivo. E quando Piaget fala da auto-organização? É a aprendizagem. É, né? É. A auto-organização é a dimensão individual. Na autoaprendizagem, não. Porque a autoaprendizagem é redundante, tá? Porque a aprendizagem é individual, é de cada um. Então, não tem essa história de autoaprendizagem. E essa história de aprender sozinho também não existe. Embora seja individual, ela se dá no processo de interação. Não existe. Eu digo não existe de uma maneira radical, tá? Claro que existe. Mas não é o que se pensa em termos de educação, né? Porque educação se faz no coletivo. Então, não me interessa a aprendizagem sozinha, né? Não me interessa o aprender sozinho. Quando eu falo de educação, me interessa essa construção do conhecimento no coletivo. Olha tudo que a gente fez hoje. Né? Olha quantos conhecimentos a gente articulou. E isso a gente só fez porque teve a pergunta, porque teve a colocação, porque teve a diferença, porque a Gabi, então, foi falar em representação da imersão, porque a Fabrícia questionou a literaturalização, porque a Ju, entende? Se não fosse esse conjunto, a gente não estaria nesse nível de teoria. Certo? O que eu proponho? Nós já estamos no nosso horário e o pessoal tem aula. A próxima reunião é a reunião da Ju e da Fabrícia. Porque eu não estarei, tá? Ju e Fabrícia. Que vai ser dia 2. 2. Ah, eu também eu vou estar apresentando o trabalho. Até que lindo. Isso.
que vocês gostariam de fazer nessa reunião? O que vocês acham que seria legal? Vocês gostariam de olhar mais um pouco isso e discutir mais um pouco esses assuntos? Ou vocês gostariam de propor um assunto para estudar todo mundo? Eu acho que está sendo bem produtivo, Lu, a discussão desses assuntos, que a gente está conseguindo definir bem e enquadrar dentro daqueles contextos. Devo confessar que eu estou bem orgulhosa do grupo. Eu acho que a gente pode tentar ir um pouco mais adiante nas definições ou até concluir de repente na próxima reunião. Ótimo, vocês trabalham juntos isso. E aí, na próxima reunião, a gente vai resolver as dúvidas. Combinado? Combinado. Combinado. Parabéns pelo dia de hoje. Hoje eu vou dormir feliz, porque que já é tarde. E vou dormir bem ligeiro para não estragar o dia, né? Negócio. Certo, então, queridos? Certo. Certo. Beijão. Boa Beijo. reunião na próxima. E vocês vão estar super bem acompanhadas com a Ju e com a Fabrícia. Elas estão bem afiadinhas já. Ai, que compromisso agora, então, né? Ah, não, eu estou bem tranquila. Certo, então? Certo, beijos. Beijo. Tchau. Lu, Lu, antes Oi. de ir embora, já abriu eu já tô fazendo, tá? Já abriu o edital. Sim, abriu o edital. Isso. Vamos Semana marcar que pra conversar, Dagmar? Isso, semana que vem eu já quero te mandar alguma coisa, tá? Ótimo, tu me manda e depois a gente conversa, tá? Tá bom, amor. Beijo. Beijos, tchau. Tchau. Bruno já foi, Gabi Douglas? Já. Tá. Então tá, manda um beijo pra ele daí. Obrigada, tá? Olha se deu certo o número de Já confio lá. caracteres. Já confio lá, tá? Vou levar as coisas lá pra sala, eu confio. Tu não quer conferir agora? Tá bom, peraí. Porque se tem ainda alguma coisa pra fazer, eu faço daí.